Boa noite a todos. Estamos já iniciando a nossa atividade, aguardando os nossos companheiros para o estudo, sempre lembrando da importância desse estudo, sempre lembrando da importância desse trabalho para cada um de nós e assim nós vamos iniciando as nossas atividades. Eu lembro sempre em dizer que muitas vezes, eu não tenho muita habilidade para com a tecnologia, às vezes eu não consigo ver as pessoas, o nome das pessoas, porque era um trabalho que era educador, né? Então, eu não sei muito bem como lidar com a tecnologia, mas eu espero que estando por aqui, alguma mensagem, algum nome se apresentar aqui, nós vamos falando, né? Não estou vendo, não sei quem é, mas já temos 2 pessoas aqui conosco. Já estamos quase em cima da hora, né, para a realização do nosso estudo. Esse livro é de um assunto tão importante para nós, que nós, às vezes, né, não percebemos quantas lições de vida ele traz para nós, né? Quanto a gente busca nas mensagens aquilo que é tão importante para nós, né? Então, vamos ver que nós vamos aprendendo com essa mensagem da espiritualidade é extremamente importante, né, para o nosso dia a dia. Já está quase em cima da hora, para que a gente possa fazer talvez os 2 capítulos hoje, nós temos que começar na hora certa, né? Todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, o nosso agradecimento, o nosso boa noite, e pedimos que nesse momento a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, trazendo para nós as lições de vida, de amor, de paz, de renovação para as nossas atividades diárias. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos benfeitores, verdadeiros anjos da nossa guarda, que nos ampara, que nos guia em todos os instantes da nossa vida. Que a paz esteja conosco, nosso boa noite, sejam todos bem-vindos. O texto do Evangelho da noite de hoje é o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso dia especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo de 44 a 48. Nós lemos esse texto do Evangelho para ilustrar, né, o nosso estudo na noite de hoje, que é muito interessante, que ele nos fala justamente sobre a importância do amor, a importância do cuidado, do carinho daqueles que são os nossos amigos, né, os mentores amigos, que estão no caminho da perfeição e nos ajudam e muito nessa nossa trajetória. Dando sempre o trabalho deles no mundo espiritual e também no mundo físico, nós vamos, né, então, encontrar o Silas, mais o Hilário. Oh, gente, desculpa, meu Deus do céu, esse é um caso sério dessa garganta.
o Hilário mais o Silas e o André, eles vão então saindo do parlatório. A gente viu no capítulo passado que eles foram num local muito, muito sublime, onde tinham muitas orações, onde tinham muito auxílio da espiritualidade, quando aquelas mães faziam, né? Aliás, não só as mães, mas aquelas pessoas faziam verdadeiramente aquele ato constrito para que eles pudessem receber o socorro. E lá foi dito, né, que lá só entravam umas pessoas que realmente tinham aquele sentimento com Deus, né, que sofresse, sabia das suas dificuldades, mas que não eram pessoas desesperadas. E era isso que estava acontecendo lá dentro. Então as pessoas estavam fazendo o seu estudo, suas preces, os seus pedidos lá dentro, mas aquelas pessoas que estavam lá, né, com aquele sentimento de reconhecimento da sua dor, do seu sofrimento, do sofrimento daquelas pessoas que eles estavam pedindo, mas não eram pessoas desesperadas, né? E é isso que é interessante que ele coloca, que as pessoas desesperadas, elas não estavam ali, porque as desesperadas, elas prejudicariam aquele local, porque elas entrariam, né, não só no desespero, mas principalmente elas entrariam blasfemando, né? Imagine a gente quando a gente está numa situação muito difícil e que a gente pede a Deus, né? E de repente a gente fala assim: ah, Deus, mas está doido, será que o Senhor não posso? Será que eu não mereço? Eu fico imaginando que deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Eles falando sobre essa questão. Então, estas pessoas, né, elas não podiam estar lá dentro, porque senão ela ia prejudicar não só o trabalho dos que já estavam lá, como não iam conseguir receber absolutamente nada para que tivesse aquele valor do petitório, né, vamos dizer assim. Então, né, saindo lá do parlatório, eles viram que existiam muitas pessoas sendo socorridas lá fora pelo grupo da mansão, né? O pessoal passava por eles dizendo, né, da necessidade de socorrer as pessoas que estavam pedindo do lado de fora. E esses pedidos eram aqueles pedidos um pouco mais agressivos. Então, quando eles vão saindo, eles percebem, né, que muitas pessoas do lado de fora, o que é a diferença? Que do lado de dentro, as pessoas estavam na claridade, na beleza. Do lado de fora, elas continuavam naquela penumbra, que era aquela região. Mas eram pessoas, né, espíritos que estavam em verdadeiro desespero e pedindo preces e fazendo pedidos. E aí lá dentro, né, aquelas pessoas mais simples, com a luminosidade, elas faziam os pedidos mais calmamente. Aí o Silas, né, observa que muitos daqueles auxiliares, eles estavam indo ajudar aquelas pessoas lá de fora. E eram criaturas dolorosas, tristes, né, e de semblantes muito desfigurados. Silas explica então para Hilário o porquê que eles não podiam penetrar naquele salão sagrado, que além dessa questão do respeito, a questão que exigia lá dentro, eles ainda, né, blasfemavam ironicamente contra Deus. E eles também não tolerariam aquela luminosidade, né? Eles não davam conta de aguentar a luminosidade que estava lá dentro dentro do parlatório. Então, né, muitas daquelas pessoas não estavam fazendo pedidos, eles estavam exigindo, né, que Deus socorresse, que Deus fizesse para eles atendesse eles naquele pedido. E aí no meio, né, daqueles pedidos, de repente, né, vem uma senhora e aquela senhora grita, né, para Silas, né? Silas, a Luísa, ela está precisando muito de socorro e é um socorro imediato, é urgente. A Luísa tinha uma filha e essa filha chamava Marina, que estava lá na terra e ela estava prestes a suicidar. Então, o que acontece? A Luísa pede, né, grita mesmo lá de fora, ela grita para o Silas, fala: Silas, eu preciso então de você me ajudar para socorrer a Marina, né? E aí o Silas pergunta, né, diz, mas rapidamente, né, eu preciso de ir rapidamente lá no lar da Marina para ver o que está acontecendo.
Então, né, ela fala assim que ela não podia perder tempo, porque ela ia suicidar naquela noite. E aí o Silas disse para a Luísa, né, que ia imediatamente lá para o lar dela e que ela estaria, né, que ela também podia ir e que ela fosse, então, da forma que ela entendia, que pelo jeito ela estava sempre indo na casa da filha, né, mesmo estando lá na mansão, ela estava indo lá na casa da filha visitar. E ele então pega na mão do André e do Hilário e sai às pressas, né, eles volitam rapidamente para o lar da Marina. E aí, né, quando eles chegam lá no lar da Marina, a Marina era uma assistida da mansão, quer dizer, era uma pessoa que estava sob a responsabilidade da mansão diante dos problemas que ela estava vivenciando, né, e assistindo aqui na Terra. Então, a Marina, ela estava angustiada e ela, então, quando ela chega lá, ela no caminho, né, o Silas comenta com eles, fala, olha, o quanto que é importante, né, o quantas pessoas, o número de mães, de esposas que pede ajuda para os filhos, né, então assim, é um número muito grande, porque a questão feminina, né, as mulheres, elas têm assim uma força maior, mais respeitável, né, na criação divina. Então, quando eles terminam, vai chegando na casa do lar da Marina, eles observam, né, que um quadro assim desolador. Tinha uma criança de mais ou menos 3 anos que chorava irrequieta, chorava sem parar, e demonstrando que tinha uma deficiência de nascimento. Mas, né, naquele momento, a preocupação, a atenção tinha que ser para a Marina, porque a Marina estava de joelhos, pedindo a Deus, né, beijava a filha como num ato desesperado de despedida e chorava constantemente. Ela chorava assim copiosamente e com um copo, né, de veneno nas mãos. E aí o Silas, né, diante daquele quadro, ele diz para ela, olha, intui, né, através do pensamento e diz para ela, falou assim, ô Marina, faz uma prece, né, antes desse ato fatal, faz uma prece. Aí para que o Silas pudesse ajudá-la, né? E aí então ela começa então a rezar e faz uma oração muito sentida, pedindo perdão, pedindo socorro, mas que ela não estava aguentando mais aquela situação, né? Aquela situação da vida dela e que aquele ato, infelizmente, né, era um ato que ela precisava então de realizar. Então de repente, né, a Marina começa a rezar e diante daquele ato, né, que ela debruçada ali, ajoelhada na cama, ela deixa o copo e começa a rezar e de repente, né, ela por si só, ela esbarra no copo e o copo cai no chão, derramando todo aquele líquido, né? Então, aquele copo caiu e claro, né, com um auxíliozinho da espiritualidade, e ela, então, naquele momento, ela achava, né, que se ela fizesse aquele ato, o que haveria de acontecer com ela, né? A filha dela ia receber a ajuda de uma pessoa caridosa e ela estava sem recursos, sem ajuda nenhuma, para que ela pudesse, então, dar socorro tanto à filha como para ela, porque o esposo havia sido recolhido num leprosário e ela estava sozinha num desespero total. Então, diante desse pedido, né, ela pede, né, a Deus perdão e nesse intervalo, graças a Deus, ela perde, o líquido cai no chão e aí ela começa a entrar num desespero. Mas aí, nesse sentido, o Silas já aproveitou a prece dela e manifestou, né, colocou muitas energias sobre ela e pede para que ela possa dormir, né? Então ele magnetiza ela através das energias que ele distribui sobre ela e ela então ela pega e dorme, né? Quando ela dorme, o Silas então relata a história da jovem, né? E ele fala o seguinte, que a Marina, era uma pessoa que era socorrida lá da mansão e era filha da Luísa. E ela tinha 2 filhas, né? A Marina e a Zilda. E a Marina, as duas eram irmãs e a Marina hoje, encarnada, né? Ela precisava de ajudar o marido, que era o Jorge, e a Zilda, dos quais ela era uma devedora. Por que ela era devedora?
Ela era, né, uma moça que a irmã Zilda, ela era namorada do Jorge. E eu todo já com os preparativos todos para o casamento, todo organizado e tudo de maneira que aquela felicidade para a Zilda estava uma maravilha. De repente, né, o Jorge começa a envolver com a Marina, que é a irmã, né? E o Jorge, então, né, fugindo dos deveres dele, ele acaba se envolvendo e, sobre a influência de espíritos negativos, ele acaba se envolvendo com a irmã, que é a Marina. E já no finalzinho do tempo, ele acaba desmanchando o casamento com a Zilda e casa com a Marina, né? Namora da Marina. E a Zilda fica muito triste, né? Diante daquela situação, ela já estava percebendo algo diferente. Então, diante daquela situação, ela fica muito triste e o que ela faz? Ela acaba tomando uma formicida e desencarna. Só que a Luísa, que é a mãe, já estava desencarnada no mundo espiritual, ela acolhe a filha, né? A filha Zilda, e ela tem o mérito de pedir auxílio para as filhas desencarnadas, né? Porque a Marina estava encarnada, mas estava muito infeliz, porque ela casou com o namorado da irmã, mas ela não tinha felicidade. Ela tinha, né, naquele momento, ela tinha conseguido engravidar, teve uma filha, mas a filha era problemática. Mas eles tinham um cuidado muito grande com a menina. Só que o homem, então, com o problema de ser adquirido a lepra, ele foi separado da família, né? E ela ficou com a menininha, que era surda-muda e tinha doença mental e chorava constantemente. Então, ela naquele desespero, ela achava que também tinha que fazer a mesma coisa. Mas a Luísa, que estava no mundo espiritual, diante de alguns méritos que ela estava sendo assistida na Mansão da Paz, ela então pede, né, para que o caso dela fosse analisado por Sânzio. Vocês lembram que o Sânzio era aquele espírito elevado que vinha de vez em quando resolver as questões, né, que estavam ali pendentes na mansão. Então a Luísa pede e o Sânzio, então, ele determina que a Marina, que ainda estava encarnada e era a gravadora, né, a causadora do caso, agravada, né, não a causadora, mas que agravou o caso dela com o Jorge, ela então estava no momento de poder ajudar a Zilda e permite, né, que a Marina e o Jorge, ao se casarem, que eles pudessem receber a filha, que chamava hoje Nilda, né, e que era surda-muda, mentalmente retardada, consequências do suicídio asfixiante que ela tinha praticado, né, e ela chorava dia e noite. Aí eles ficam pensando como que ela reencarnou rápido, né, porque é claro que numa situação dessa ela demoraria mais tempo, mas não, o Sânzio achou que era importante, porque nesse caso a Marina ia rapidamente ajudar naquele resgate dela e a Nilda também ia ser socorrida. E os pais tinham sim um cuidado todo especial com a Nilda, porque apesar da dificuldade, eles gostavam muito e tinham um cuidado muito especial com ela. Infelizmente, né, o marido é recolhido no leprosário e a Marina fica sozinha naquele momento de desespero, de passar pela prova, quase que ela sucumbe, né, diante do processo do suicídio. Então, né, o Silas cuida de uma ação magnética sobre a Marina para que ela permaneça adormecida e rapidamente o seu espírito sai do corpo, né, e imediatamente a Luísa se apresenta. E na Luísa se apresentar, ela então recebe a Marina nos seus braços, né, acalenta evidentemente como uma filha e orienta a Marina. E de repente a Marina desperta no mundo espiritual e observa que é a mãe que está ali. E ao perceber que é a mãe que está ali, ela pede ajuda para a mãe, né? Ela pede para que ela pudesse ajudá-la, que ela pudesse esclarecer que ela estava sofrendo muito, que ela estava com aquela dificuldade e que como que ela haveria de passar, né, por todas aquelas dificuldades, que ela não estava aguentando mais, né? Que aquilo era uma situação muito, muito desesperadora.
Aí, né, a mãe, é claro, né, com a oração sentida, e as orações são maravilhosas, gente, quem tiver a oportunidade de ver o livro, né, pode ver que são mensagens maravilhosas, não dá pra gente ler todas aqui, porque o tempo fica longo demais, nós vamos só com a história superficial, né. Então, como mãe, né, aquele momento de ligação espiritual para com a filha, e nesse sentido ela então acalenta a filha, né, e fala que ela podia ficar tranquila, porque a partir daquele momento, né, ela tivesse força, que ela lembrasse do papel de mãe e que ela conseguisse vencer aquela dificuldade para que ela pudesse então fazer uma reflexão na responsabilidade que ela tinha assumido e principalmente, né, nos débitos que ela tinha para resgatar. E aí, então, depois dela aconselhar ela bastante, dela auxiliar, o Silas ministra novamente mais energias para ela, e a mãe, né, não conta para ela que a Nilda é a irmã dela, né? Fala para ela que a menina precisaria de muito cuidado, que ela precisaria de estar presente na vida da menina, mas ela não conta, mesmo em espírito, né, mesmo no sono reparador, o seu espírito não percebe, né, que a Marina, que a Zilda é a própria Nilda que está ali nos braços dela para fazer essa reparação. E aí a Marina sente assim um pouco mais calma, a Nilda ela sente assim mais leve e desiste, né, daquela ideia de fazer o ato, né, de suicídio. Quando ela volta, acorda, né, sai dos braços da mãe, ela volta para o seu corpo físico, ela está sentindo mais fortalecida, mais amparada, né, e dentro daquele processo, né, de reparação que ela teve em espírito, ela então acorda com mais coragem, com mais força. E a mãe havia avisado para ela também que o marido, né, com o tempo ele ia se curar da doença. E que só que ela precisava de ter calma e paciência justamente para ela superar a dificuldade que ela estava tendo naquele momento que tudo haveria de passar. Então, nesse capítulo, né, a gente percebe a rapidez do atendimento, a rapidez do auxílio que é dado às pessoas que precisam, principalmente, né, o pedido das mães, né, gente? Eu falo que mãe, ela não deixa de ser mãe nem depois de morta, porque a gente não tem como desligar dos filhos. E a gente tem que prestar muita atenção, né, nas pequenas nuances que acontecem na vida da gente. Vejamos bem, né, a questão do Jorge com a Marina e a Zilda. Você vê, ele estava namorado de um, porque era compromisso deles, né? E para fazer o resgate, mas de acordo com as forças inferiores, com uma falta de atenção, o que ele faz? Ele tenta, então, né, namorar da irmã, né? Sente, então, uma atração muito grande pela irmã, e a irmã, então, ele acaba desistindo da situação do casamento com a Zilda, e depois enamora-se da irmã. E a Zilda fica muito triste. Então, quer dizer, as consequências desse suicídio indireto, né, vamos dizer assim, tem o peso, né, da irmã e tem o peso do rapaz também. Então, os atenuantes dessa questão do suicídio foi o que auxiliou a Luísa a ter condições de ajudar a irmã, né, para a filha, para reencarnar, e nessa mesma reencarnação ela ter condições de resgatar o débito, né, com a irmã e com o marido, que ele fez muito mal. A gente às vezes não sabe, né, gente, das consequências dos nossos atos, das nossas palavras. A gente tem que ter muito cuidado, ter uma atenção muito grande em relação ao que acontece ao nosso redor, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e principalmente pelas nossas ações. Porque às vezes muita gente diz, mas a liberdade é muito boa, eu tenho direito. Sim, a gente tem direito, mas tem dever. A lei é inflexível, né? A ação, nós vamos ter a reação. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, em relação a esses questionamentos, né? Bom, então nós temos ainda um tempinho, né? Nós vamos então passar para o capítulo 13, que continua contando as histórias do auxílio. Nós já vimos que o André, mas o Silas e o Hilário, eles são pessoas que já viraram um trio
e para buscar o conhecimento, para fazer os relatos, e o Silas é a pessoa importante que estava ali já socorrendo e fazendo um grande trabalho na mansão. A gente lembra, né, que o Silas já tinha 80 anos, que ele já estava servindo lá na mansão, né, naquele local, e ele tinha, né, uma capacidade muito grande para realizar muitas coisas. O Druso era o diretor, mas o Silas tinha, né, uma facilidade, uma capacidade muito grande para auxiliar. E eles então, né, continuaram lá na mansão fazendo os trabalhos de socorro, porque lá tinha muita gente para ser socorrido. E eles então, numa determinada noite, eles já tinham terminado o caso da Marina, já tinha resolvido a questão dela, missão cumprida. Eles continuaram na mansão realizando as atividades mais urgentes lá da mansão. De repente, né, ele recebe um companheiro dizendo: olha, precisamos de um auxílio urgente. É a nossa companheira, né, que está precisando com uma certa urgência, companheira Poliana. Nós precisamos de ajuda urgente. E aí o Silas fala assim: será é revolta? Ela está revoltada? Aí o companheiro: não, o caso é mais urgente e precisa de ação urgentíssima. E Silas então, né, como achava que, conhecendo o caso, achou que a pessoa era revoltada, mas infelizmente não era. Era uma enfermidade, né, muito grande, de um desequilíbrio orgânico e que exigia uma ação rápida, porque senão ela haveria de desencarnar. E rapidamente, novamente volitando, né, que era a forma mais rápida deles chegarem, os três chegam numa região, numa paisagem rural muito pobre, muito triste, e lá eles percebem, né, uma senhora num casebre, fazendo muito frio, uma ventania muito grande, e essa senhora enrolada em uns farrapos, deitada numa esteira, né, e perto estava um filho, né, anão e paralítico. Mas eles nem puderam olhar para o menino, tamanha era a gravidade do caso da Poliana. Então a mãe olhava aflita para o filho, né, que estava ali naquela tristeza, o filho sentindo e sem poder fazer nada, porque ela estava sentindo uma arritmia cardíaca muito grande e estava prestes mesmo a desencarnar, né, com um problema cardíaco, estava prestes a dar um infarto. E aí o Silas avalia a questão, né, olha rapidamente para aquela questão, observa que a questão cardíaca dela é muito grave, a região do coração estava toda comprometida, e ele então percebe, né, que uma parada ia ser inevitável se não houvesse um socorro imediato. Mas que socorro? De que forma ele ia receber, ele fazer aquele socorro? Não tinha ali ninguém, absolutamente ninguém, nem nada perto. Era uma região longe, né, distante das pessoas vizinhas, e ele então observa a casa muito pobre, as coisas, uma situação muito degradante, não tinha pessoas nenhuma ali, ele não podia nem sair daquele local. E ele então falou assim: bom, se não tem outro recurso, se não socorrer ela imediatamente, ela vai morrer. E como ele não percebe ali nenhuma atitude, né, nem algo que pudesse ajudar, ele então observa que tem um pote, né, uma vasilha, uma talha lá com água. E aí ele então coloca, né, ele começa então a colocar energias na garganta dela, coloca energias no peito dela, e ela começa então a tossir, a movimentar, e pensa num copo d'água. Ela consegue, arrastando, né? Ela consegue levantar e pegar um copo de água nessa talha. Então, a Poliana, quando ela vai para tomar água, o Silas utiliza daquela água para colocar os fluidos, né? Para o socorro dela. E ela, então, ele ministra as energias salutares naquela água e ela, então, ingere aquela água. Quando ela ingere a água, né? Ela pede, ela quase que, como se diz assim, aquela questão, quase que imediatamente ela cai sobre os travesseiros, né? Porque além do esforço, ela deita sobre o travesseiro e certamente, né, na cabeça dela, ela deve ter pensado assim: agora é hora mesmo de eu morrer, né? Mas aí então, com os fluidos que foram colocados na água para ela tomar, e a queda dela, ela deitou no travesseiro. Nela deitar no travesseiro, o Silas então
ministrou energias revigorantes, né, nela e fez com que ela assim tivesse aquele sono, né, ou pelo menos aquela sensação de sono, e imediatamente ele tirou ela do corpo físico. Então, quando ele tirou ela do corpo físico, ele levou ela para o corpo perispiritual dela, para um bosque lá perto. E quando ele levou ela para o bosque, ele deitou ela na relva e começou então a colocar as energias revigorantes. E junto com as energias, ele foi então fazendo uma prece. Aí que a prece é mais sentida e mais bonita ainda, porque ele evocava todos os elementos da natureza, ele evocava Deus, ele evocava, né, a espiritualidade, que desse mais oportunidade para Poliana, porque ela era uma pessoa que necessitava de resgatar aquele débito dela, que ela precisava da força por mais algum tempo, por mais alguns dias, que ela precisava daquelas energias. E a prece é maravilhosa, né, com uma prece sentida, uma prece verdadeiramente saída do fundo do seu coração, e ela, então, no magnetismo da prece, no magnetismo das energias que estavam descendo, né, que aí o Silas fazendo a prece e o André mais o Hilário percebe que aquelas energias estavam vindo de uma forma magnífica, coloridas, e foi chegando gradativamente até a Poliana, que estava, né, deitada ali naquela relva, e o corpo dela, o corpo perispiritual dela, aos pouquinhos, ela foi recuperando, foi renovando as energias. E aí, naquele sentido, né, que ela estava naquela pequena recuperação, com aquela oração sentida, eles perceberam, né, que ela estava sendo auxiliada ali naquele instante para que ela não desencarnasse de vez, porque a situação era muito grave naquele momento. Então, né, o André mais o Hilário percebe uma energia azulínea descendo sobre ela, e ela, aos poucos, ela vai voltando para a sua normalidade. Vamos dizer assim, é quase que voltando de um desmaio, né? Então, ela vai voltando para a sua normalidade perispiritual, e ela não percebe, ela não vê, né, nem os três que estão ali ao redor dela. Mas ela sente, né, aquela alegria, ela sente aquela satisfação daquela melhora, e imediatamente, né, eles vão gradativamente, depois que ela já restaurou bem o equilíbrio espiritual, eles então preparam, né, para levar ela de volta para o corpo. E enquanto eles estão ali, né, o André mentaliza e fala: gente, não existe um ouro que brilha mais na terra do que seja uma prece verdadeiramente sentida. Tamanha era a beleza que eles estavam vendo, né, ali naquele momento, enquanto o Silas estava fazendo a prece para a recuperação daquela senhora. E aí a gente vê como a leitura do Evangelho, né, gente, sede perfeitos. Então, naquele momento, nesse momento, a gente percebe o quanto nós somos ajudados quando nós realmente necessitamos. E o quanto uma pessoa, quando faz uma prece em favor de outro, quando uma pessoa mentaliza, né, energias boas, energias positivas, a gente não imagina o quão trabalho da espiritualidade, o quanto a gente pode fazer em favor dos irmãos necessitados, né? É interessante isso. Então, né, a Poliana, sentindo assim mais forte, ela então retorna ao corpo físico e sente assim um pouco mais equilibrada, né? Não acordou, mas se sente mais refeita. E aí o Silas explica que através daquela energia que foi colocada no corpo perispiritual, vai ser transferida para o corpo físico através das células físicas, e ela haveria de sentir um pouco mais reconfortada. E a partir daquela organização física, ela ia amanhecer um pouco melhor, e ela então, e eles iam inspirar, através daquela noite, eles iam inspirar as pessoas para irem lá na casa dela ajudar ela. Pessoas que fossem caridosas, que tivessem um sentimento de fraternidade, eles iam intuir para que eles pudessem, né, ao amanhecer do dia, eles pudessem ir lá e socorrer, né, dar uma ajuda para a Poliana de todas as formas que ela estava precisando, verdadeiramente de um auxílio de caridade, né? Então, né, quando eles já vê que a Poliana já está sendo socorrida, o Silas fala com eles, fala: olha, agora observa o Sabino. Sabino era o filho dela, que estava lá, né, aquele anão
pequeno, né, mirradinho, de cabeça grande, surdo mudo, né, o Silas, o André descreve, né, que era quase que uma aberração, porque realmente era muito deformado. E ele então falou, olha, não olha para a parte física não, olha somente para a parte interna, olha para a parte espiritual dele, né, no seu campo mental. E eles então começam a fazer, né, um trabalho de vasculhar a mente do Sabino. E quando eles observam, penetram ali naquele campo mental do Sabino, eles não vê o Sabino, né, na forma dele. Eles percebem então os atos praticados, né, os maus atos praticados dele no passado. Então desfila na mente do Sabino, ainda, né, naquela condição, o flagelo que ele fazia com os povos, as viúvas, os órfãos, os trabalhadores, os escravos, que estava tudo naquela tela mental daquele anão, né, daquela pessoa que estava ali, não falava, não ouvia e estava com o corpo todo deformado, e ele então estava ali vendo aquelas pessoas, na cabeça dele estava passando todas aquelas pessoas, e ele sem nenhum sentimento, ele sem nenhuma sensibilidade em relação àquelas pessoas. Eles ficam assim apavorados quando eles percebem aquilo, e eles sem nenhum sentimento exteriorizando em relação àquela situação mental, e que não é pouca, né, que eles descrevem assim o sofrimento enorme que as pessoas passavam ao lado dele, os exageros que ele tinha, e eles percebem então que ele não estava preocupado com aquilo, para ele estava sem nenhum sentimento ali naquele momento. E ele então, né, quando eles percebem aquilo, eles continuam observando. E aí vê que o Sabino, em tempos outros, ele se via, né, como se num palacete. Ele era um aristocrata, ele era rico, ele tinha mesa farta, ele tinha sempre estava acompanhado de uma mulher e fazia proeza, né? Imagina então o que ele não era capaz de fazer. Ele extrapolava todos os limites, né, da capacidade humana, o moral, física, né? E ele então utilizava de todos aqueles recursos para seu próprio prazer, para a sua própria vontade. E ele então, né, aquele fidalgo orgulhoso, que ele não via, né, como um anão paralítico de forma nenhuma. Ele se achava então aquele fidalgo, como se ele tivesse a ponto sem nem lembrar do que ele tinha sido no passado. E ele tinha o nome de Barão S, ele descreve lá, e nessa tela mental que os meninos estavam observando, ele mostrava, né, os seus exageros, os seus desvarios, as suas delinquências nas trevas, na vaidade, na moral. Então ele fazia aquele exagero, passou dos limites, né, de tudo aquilo que ele podia fazer. E aí nesse momento, né, como se ele fosse realmente o barão, eles conseguiram perceber na mente daquele Sabino, que ele dizia, né, que ele falava mentalmente que uma pessoa não tinha jeito de crescer se ela não tivesse sangue e lágrimas para que a pessoa triunfasse. E era isso que ele queria, era isso que ele tinha que ter. Os empreendimentos e a dominação da política, sem sangue e sem lágrimas, ele não tinha como crescer. Então essa era a cabeça dele. Esse era o pensamento, né, que ele tinha em relação a toda aquela situação. E ele, em momento algum, ele se sentia, né, como uma pessoa simples, como uma pessoa humilde, pobre, naquela situação que ele estava, miséria, né, infelizmente. E ele reconhecia, ele achava que ele era um nobre. Na cabeça dele, ele continuava sendo um nobre. E ele dizia, né, que ele não importava com a aflição das pessoas, com a morte, né, que ele importava com as suas conquistas. Então, o André ficou então apavorado, o Hilário também nem se fala, como que uma pessoa ali naquela situação ainda tinha, né, um pensamento daquele, uma situação triste daquela, e ele, apesar de não ser surdo e mudo, ele não se reconhecia como uma pessoa que estava resgatando um débito. Então o Silas esclarece, né, que Sabino era um prisioneiro engaiolado com as deficiências, porque ele era perigoso, incontrolável, orgulhoso, virulento, perverso, e que eles não conseguiam detê-lo, porque fazia o mal tanto na terra como no plano espiritual. Então veja bem, era um verdadeiro
Quer dizer, mais do que os demônios, né? Porque nem os demônios não deram conta dele, nas zonas mais profundas. Então aí ele descreve, né, o quanto esse homem foi ruim, o quanto esse homem sofreu, e só que assim, ele passou séculos e séculos tentando, indo e vindo, né, com dificuldades, e ele não mudou o pensamento dele. Ele não mudou. Quando ele estava na terra, ele fazia as proezas. Quando ele estava no mundo espiritual, ele provocava balbúrdia, ele provocava a desordem também no mundo espiritual. E ele, então, né, não tinha como, tanto de um lugar como de outro, ele já tinha sido por séculos e ele não conseguia ainda controlar, né, aquele espírito. E por causa da Poliana, né, que depois dos débitos, porque a moça que sempre estava com ele era a Poliana. Então a Poliana desencarnou, mas a Poliana aceitou o auxílio. A Poliana, diante do despertar, ela observou que as futilidades, aquilo tudo que tinha passado, ela queria recuperar. Então ela deu uma melhora, né? Ela estava na sua recuperação. E diante dos créditos que ela tinha, ela então aceitou auxiliar o Sabino para que ele também tivesse a oportunidade de ser resgatado, de ser socorrido, para que ele tivesse, né, uma oportunidade de recuperação dos seus sentimentos. E a Poliana, então, como era um espírito mais elevado, depois de tanto sofrimento, ela reencarna para receber o Sabino. Aí então, né, eles perguntam, né, então quanto tempo que vai gastar para que esse espírito possa então acordar, despertar diante do seu débito estacionário, e para que ele possa ser libertado então. Aí o Silas falou, olha, infelizmente vai gastar muito tempo, muitos séculos, porque o espírito do Sabino, ele tem um débito estacionário e está em hibernação espiritual. O que é essa hibernação espiritual? São espíritos que não têm condições de fazer, de pensar, né? No seu próprio arrependimento, nas suas próprias faltas. São espíritos que enclausuram com o seu pensamento naquilo que eles acham que é o correto, naquilo que eles acham que é bom. Então, essa hibernação espiritual era uma forma que ele tinha para que ele pudesse, né? Como se diz assim, de tão fechado que ele estava, ele então não perceber, os encarnados e os desencarnados não saber quem era ele. André Luiz até descreve isso em outros livros, que chamam os espíritos ovoides. Quer dizer, eles estão tão enclausurados na sua própria condição que eles passam a ter, né, uma forma deformada, como se eles não tivessem mais a forma física, porque eles se fecham tanto naquelas ideias, naqueles pensamentos, que eles não conseguem exteriorizar aquele sentimento. Então o Sabino, ele estava nessa condição, porque ele já tinha experimentado várias reencarnações e não tinha ajudado em nada. Então era necessário que ele tivesse aquela forma de hibernação espiritual para que ele não fosse reconhecido nem no céu nem na terra, quer dizer, nem na terra nem no mundo espiritual, porque as pessoas, né, os espíritos estavam à procura dele, tanto aqui como do outro lado. Eles estavam, né, à procura dele para cobrar, porque ele era realmente muito, muito mal, né, em tudo que ele tinha feito na vida dele. Então, né, o Silas explica para eles, né, que esse espaço entre as provocações e os túmulos fazia com que ele ficasse ainda pior, porque cada vez que ele entrava em conflito com os encarnados ou desencarnados, ele adquiria mais débito. Então era necessário que ele ficasse fechado, que ele ficasse isolado em um determinado espaço de tempo, para que ele pudesse então, né, fazer essa modificação. Aí eles estavam, né, na luta para o ensaio do esquecimento, para os futuros compromissos dos séculos. Então ele estava ali naquele momento encarnado naquela condição de anão, de deficiente, de surdo, mudo, com todas as deficiências, para que ele pudesse ter um pequeno ensaio, né, para que ele pudesse esquecer o passado e lembrar do futuro. Então, quer dizer, é algo que pudesse ser de gota a gota, no caso, o sentimento da mãe para com ele, para que ele começasse a ter um sinal
desses sentimentos, e através desses sentimentos eles pudessem auxiliá-lo, né, em outros tempos que levariam séculos a golpe de férrea vontade de reiniciação de si mesmo. Quer dizer, ele precisava, né, então, de ter um esforço, receber um auxílio, e ele ter um esforço muito grande para que ele pudesse, ao longo dos séculos, ele resgatar reconhecer as suas próprias fraquezas para resgatar os seus próprios débitos. Claro que ia ser uma situação muito difícil por um bom tempo. Aí o Hilário falou assim, bom, mas espera aí, se ele precisa de ir para a Terra, ele precisa de reencarnar lá na Terra, aqui no mundo, no plano espiritual, não tem local onde possa, elementos para prender ele aqui, não, é preciso dele ficar preso na Terra, né, num corpo deficiente. Aí o Silas explica, né, para eles, fala assim, olha, quando as chagas morais são muitas e existem numa grande quantidade, os locais transitórios, eles podem fazer isso sim, mas esses locais transitórios são como estufas onde os desencarnados dormem. E no caso do Sabino, ele não dormia, porque a sua condição espiritual e o seu ímpeto, ele tinha algo, né, que não conseguia abrandar a situação ao magnetismo a ponto das equipes socorristas desses locais, desses lugares, fazer com que ele estivesse dormindo nessas estufas até um processo, né, até um processo de reencarnar. Então, ele diz, olha, infelizmente esses locais não deram conta dele. Por mais que eles tentaram, por mais que eles fizeram o esforço, lá nos locais onde tem esse tipo de trabalho, eles não deram conta dele. E diante desse trabalho de auxílio, nós precisamos, diante da rebeldia dele, do caso de Sabino, ele foi preciso, né, ser levado para a mansão para que ele fosse magnetizado, para abrandar as forças para segurar ele. Então foi preciso de magnetizar ele para que ele tivesse ali, né, naquela forma hipnotizado, para que a Poliana pudesse ter, né, tivesse condições de recebê-lo naquela forma deficiente, né, aqui no planeta Terra, para que ela pudesse de alguma forma tentar fazer com que ele recebesse um pouquinho desse auxílio dos seus sentimentos e da situação, para que ele iniciasse o processo da sua regeneração. Então, né, a Poliana, diante de tanto esforço, de tanto merecimento, ela buscou as forças superiores para que ela pudesse recebê-lo nessas condições, né, que eles estavam numa situação pobre, só os dois, doentes, mas que ela pudesse fazer alguma coisa em favor daquele que não fala que é marido, mas ao que tudo indica, era um companheiro que auxiliava ela, que ela estava sempre presente no passado deles, onde reinava a riqueza, onde reinava, né, toda aquela situação. E eles então, né, diante daquela sofrimento do Sabino, que todo mundo percebia externamente, né, via e achava que estava fazendo um sofrimento muito grande, eles então, né, o Silas diz para ele, né, que ali ele estava como uma bênção de Jesus para que ele pudesse ficar escondido no corpo disforme, porque lá ele não podia ser reconhecido pelos seus irmãos desencarnados. Porque quando ele estava desencarnado, a perseguição dele a ele era tão grande que ele não conseguia nem mesmo, né, ter um pingo de sossego, porque a perseguição era muito grande pelos débitos do passado. E no plano físico também isso acontecia, né, porque quando ele estava aqui, ao invés dele receber a ajuda e ele melhorar, pelo contrário, ele fazia mais proeza, ele fazia mais maldade, ele era mais imoral. Então aquilo para ele, naquele corpo que estava disforme, para ele era como se fosse, né, uma bênção de Deus para que ele pudesse não ser reconhecido e não ser atormentado. Né? E aí o Silas explica para eles. Então, que essa era uma forma que Deus, na sua infinita bondade, ele amparava todas as pessoas de alguma forma, resolvendo todos os problemas aflitivos, né? Até aqueles mais complexos,
para que as pessoas tivessem oportunidade de serem melhoradas, das pessoas forem resgatadas, e assim eles conseguiram, né, diante daquela situação, auxiliar a irmã Poliana e fazendo com que ela tivesse ali, naquele momento, uma recuperação até encontrar um recurso, porque automaticamente a mãe morrendo, no caso a Poliana morrendo, o Sabino provavelmente também acabava morrendo, né? Porque era a relação dos dois era muito íntima. Então, naquele momento ali, eles resgatou a Poliana e eles fizeram, né, uma prece, o Silas também, através do auxílio naquele local, ele faz uma prece, passa a mão, né, sobre a cabeça do Sabino, mesmo sem ele perceber e nem sentir absolutamente nada, ele deixa ali, né, aquela mensagem de amor, de paz, cobrindo ele, para que ele pudesse, né, de alguma forma, naquele triste momento ali, naquela dura lógica, mas de uma forma justa, ele resgatasse um pouco, né, os débitos dele em relação ao passado. Então aí a gente viu, né, duas histórias interessantes, do auxílio da espiritualidade, do trabalho, né, que a espiritualidade tem para com todos nós. Às vezes a gente pensa ou sente, né, que está desamparado, está triste, está perdido, e a gente não sabe o quanto que os espíritos nos ajudam, né? Diante dos momentos aflitivos da nossa vida, o quanto Deus, na sua infinita bondade, envia os seus mensageiros para nos amparar. E aí a gente percebe também, né, que em todos os momentos da existência nossa aqui na Terra, nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo socorridos pelos nossos irmãos, amigos, e principalmente, gente, em nenhum momento Deus não dá fardo pesado para os nossos ombros, né? Então, muitas vezes a gente falta a fé, sim, né? A gente falta a vontade de lutar, a vontade de vencer, porque às vezes a gente sente assim desamparados. Mas a gente percebe também que nesses momentos de aflição que todos nós temos aqui na Terra, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Aqui nós temos dois relatos tristes do sofrimento das pessoas em relação principalmente ao suicídio. Então, quanto mais nós fizermos oração, quanto mais nós pedirmos a Deus, mais Deus nos ampara de alguma forma. E nós temos, né, que pensar que todas essas pessoas estão sendo amparadas, sendo socorridas. A gente sabe muito bem disso, sabe que não é fácil, mas estão sendo socorridas. Ninguém, absolutamente ninguém, seja nas esferas superiores, com a realização de um trabalho, seja nas esferas mais inferiores, onde o sofrimento ainda reina, Deus está presente, amparando cada um de nós. O que nós temos, né, para essa noite, finalizando o nosso estudo, é lembrar que nos momentos de aflição, nos momentos de dor, paciência, calma, fé, oração. E vamos pensar, né? Vamos dizer como o Emmanuel falou para o Chico, né? Conta até 10, ou se não, observa, né? Para ver se realmente você está em condições de falar alguma coisa, preste atenção, né? E nesse contar até 10, nós conseguimos, às vezes, pensar, receber a inspiração da espiritualidade, né? Porque senão a gente é capaz de fazer muita coisa que não deve. Porque às vezes o desespero é muito grande, a dor é muito grande, e diante dessa dor e do desespero, às vezes por uma fração de segundo, a gente perde, né, uma encarnação inteira. E lembrando que a espiritualidade está junto com cada um de nós, nos ajudando sempre, a gente vai seguindo, né, estendendo a mão para quem precisa e buscando na mão de quem tem para nos ajudar, né? Então isso é muito importante. Bom, na próxima semana vamos ver se vai dar para fazer mais 2 capítulos, né? Porque como são histórias, e é claro, né, que assim, no entremeio da mensagem, tem assim palavras maravilhosas, tem lições maravilhosas, mas a gente pegou só a síntese, né, das histórias para que a gente entenda o objetivo do trabalho de André Luiz, que era mostrar, né, a ação e reação, de todas as nossas faltas, seja elas mais graves ou as mais simples, nós temos que reparar sim, né? E quanto menos a gente evitar provocar essas faltas, melhor para nós, né?
né? Porque aí a gente não é responsável pelos atos, nos nossos maus atos, né? Então é isso que nós temos para hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou vendo aqui, pode perguntar que tá aparecendo as mensagens aqui para mim. Nanda, Nazaré, Oneide, Eliane, esses eu vi aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário também, tirar alguma dúvida. Essa questão da online é bom, né? Mas tem gente que tem uma facilidade, né? Outros têm mais dificuldade. Maria Lúcia, obrigada, Maria Lúcia. Bom estudo, né? Que bom, obrigada. E nós estamos aqui. Uma pena o Cadu não tá para dirigir, mas nós vamos caminhando sem ele mesmo. Então, não apresentou nenhuma pergunta. Quem tiver alguma dúvida, gente, na próxima aula pode anotar, tiver alguma dúvida para perguntar, pode escrever, né? Que dentro das possibilidades do nosso conhecimento, buscando aqui nos livros, nós vamos esclarecendo. Então, nós vamos agradecer a Deus esse momento, agradecer a Jesus, agradecer a todos os companheiros que estão aqui conosco. Muito bom vocês estarem comigo. O objetivo é de cada dia... obrigada, Nazaré. O objetivo é de cada dia a gente esclarecer mais, colocar mensagens no nosso coração para que a gente possa melhorar. Porque às vezes uma palavra, às vezes uma mensagem que a gente lê, uma frase que a gente ouve, nos auxilia muito diante de determinadas situações, né? Então nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer os nossos anjos guardiões, pedindo que a espiritualidade possa nos amparar, guiar os nossos passos, nos dar força nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, principalmente, Senhor, naquilo que diz na nossa moral, na nossa vida espiritual. Nos auxilia a compreender os ensinamentos, nos auxilia a aceitar, a obedecer às leis divinas, para estar sempre presente com os amigos benfeitores e distanciar das zonas de sofrimento e de dor. Mestre amado Jesus, amigos benfeitores, esteja conosco, abençoando cada um de nós que aqui estamos, abençoando todas as pessoas que estão necessitando nesse momento, principalmente os que estão passando pela dor dessa pandemia, e a todas as pessoas que passam pelo nosso pensamento. Vamos levar, né, a palavra, vamos levar os fluidos através da água, para que cada um possa tomar e sentir o remédio revigorante para o corpo e para o espírito. Que a paz de Jesus esteja com todos. O nosso muito obrigado. Até a segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos de novo, realizando mais um trabalho. Muito obrigada, boa noite a todos.